Olá, estudantes do nono ano! Vamos trabalhar hoje um novo conteúdo: redemocratização e democracia no Brasil entre 1985 a 2018. Os últimos momentos da história do Brasil. Estudar o passado até os dias de hoje, pessoal. Então, a ditadura militar ela acabou no começo de 1985, quando Tancredo Neves é eleito pelo Colégio Eleitoral, pelo Congresso. Porque o Tancredo Neves ele representava o fim da ditadura militar. Ele derrotou o Paulo Maluf, que era o candidato dos militares da ditadura. Vence o Tancredo Neves, o vice José Sarney. Só que o Tancredo Neves estava doente e acabou morrendo antes de assumir. Quem assumiu o Brasil, pessoal? De 1985 a 1990, José Sarney. José Sarney assume o Brasil nesse período e representa o fim da ditadura. Então ele governa de 1985 a 1990 e vai governar o Brasil sob uma intensa crise econômica, inflação enorme, pobreza crescendo, corrupção, troca de moedas, vários problemas econômicos que marcam esse período, mas o que tem de positivo é a criação da nossa Constituição, a Constituição Brasileira de 1988, e também a criação de outros partidos. Em 1989, depois de 29 anos sem o povo eleger o presidente, a população finalmente podia votar e escolher o seu presidente da República. Quem ganhou em 89, derrotando o Lula no segundo turno, foi o Fernando Collor de Mello. Ele governa de 1990 a 1992 e acaba sendo cassado, né? Acabam abrindo um processo de impeachment contra ele por estar envolvido em escândalos de corrupção com PC Farias, com tesoureiro da campanha, estoura um escândalo que até o irmão dele denuncia. O governo dele é marcado pelo confisco da poupança, né? O governo tirou dinheiro de quem tinha muitas quantias no banco, um absurdo mexer no dinheiro pessoal da pessoa, a inflação aumentou, empresas faliram, confiscou dinheiro da poupança das pessoas, veio um escândalo de corrupção, Collor acabou renunciando para não ser cassado, mas ele acabou perdendo os direitos políticos por 8 anos. Ficou o vice dele, Itamar Franco, que governou o Itamar Franco do final de 92 ao final de 94, e o marco desses 2 anos foi a criação da nossa moeda, a moeda que nós temos hoje, o real. Foi o Itamar Franco, auxiliado por outros políticos, que criou o real, a moeda que nós temos no Brasil até hoje, desde o dia 1º de julho de 1994, pessoal. O real, que tem 26 anos. O Fernando Henrique Cardoso era um dos ministros dele e acabou sendo beneficiado por fazer parte dessa equipe que criou o real. O Fernando Henrique acabou ganhando a eleição e assumiu em 1995. O Fernando Henrique governou 2 vezes porque ele mandou um projeto para o Congresso para permitir que prefeitos, governadores e presidentes pudessem governar uma vez e depois poder governar mais um mandato seguido, ser eleito e reeleito. Ele mudou a Constituição para permitir 2 mandatos seguidos de prefeito, governador e presidente. Fernando Henrique ganha de novo e os seus 8 anos são marcados por privatizações, também teve escândalos de corrupção, crise econômica, o Brasil quebrou 3 vezes, cresceu muito pouco, a pobreza ainda era muito alta, teve muitas privatizações, né, vendas de empresas para grupos estrangeiros, teve uma estabilidade da democracia, um controle da moeda, mas muitos problemas econômicos, terminou o governo com desemprego alto, com uma pobreza em grandes índices, e isso acabou fazendo com que o seu candidato, José Serra, perdesse para o Lula. O Luiz Inácio Lula da Silva ganhou em 2002, ele assumiu em 2003, e governou até 2010. Tinha sido o primeiro presidente de esquerda a assumir o poder no Brasil. Uma pessoa que tinha vindo de baixo, lá de Pernambuco, passou fome e acabou sendo um líder operário do movimento sindical de muito tempo atrás e acabou ganhando. E o seu governo também, apesar de alguns escândalos de corrupção marcarem alguns momentos do seu governo, que acabou decepcionando uma parte também da população, mas o governo Lula conseguiu o recorde da redução da pobreza, recorde de geração de emprego, se ampliou muito os investimentos em educação, em várias outras áreas, como a infraestrutura, como a projeção do Brasil a um nível mundial, e o governo Lula acabou terminando com a maior aprovação da história,
85%, num período em que a economia brasileira cresceu mais, a pobreza diminuiu e os empregos cresceram. Com isso, ele conseguiu eleger a sucessora, a presidenta Dilma, primeira mulher eleita do Brasil. Ela assumiu em 2011 e depois se reelegeu em 2014, mas acabou sendo cassada, sofreu um processo de impeachment e acabou saindo no dia 12 de maio de 2016, considerado por muitos juristas e historiadores como um golpe parlamentar, porque a presidenta Dilma não cometeu nenhum crime, mas acabaram promovendo um golpe e aí assumiu o vice, o Michel Temer, do MDB, de maio de 2016 até o final de 2018, quando assume o presidente eleito em 2018, Jair Bolsonaro, que assumiu o ano passado, no dia 1º de janeiro de 2019. O governo Dilma, no primeiro mandato, ampliou os programas sociais do governo Lula, cresceu menos na economia, mas ela houve um crescimento, se ampliou os investimentos, mas no segundo mandato, a partir de 2015, do governo Dilma, inicia-se uma crise econômica, né, com a queda dos produtos que o Brasil vendia para o exterior, aumento dos produtos que o Brasil acabava comprando, uma crise internacional também aguda, forte, também alguns erros aqui políticos que se cometeu, uma forte oposição no Congresso, uma união dos que perderam a eleição em 2014, junto com o vice e outras forças políticas que acabaram derrubando a presidenta Dilma, o que muitos juristas, pessoas que entendem de lei e historiadores acreditam que foi um golpe parlamentar que tiraram a Dilma e o Michel Temer assumiu. O governo Michel Temer foi marcado por um crescimento muito pequeno da economia, a pobreza e o desemprego aumentaram e ele alcançou os índices mais baixos de aprovação de um presidente da República da história do Brasil recente, 5%. E desde o ano passado, o Brasil é governado pelo presidente Jair Bolsonaro, né, marcado por uma gestão nova que prometia muitas mudanças em várias áreas e que vocês podem estar fazendo uma avaliação de como está sendo o governo do Jair Bolsonaro desde o ano passado. O Brasil como um todo continua enfrentando uma crise econômica e agora uma crise de saúde pública com a pandemia do coronavírus. Mas o governo atual, vocês podem analisar melhor porque estão vivendo nesse momento, então nós não vamos entrar nessa discussão. Eu quero que vocês compreendam então esses governos da época do Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora com Bolsonaro, que marca o maior período de democracia da história do Brasil. Nos últimos 35 anos o Brasil vive um período democrático. Nós nunca vivemos um período tão longo de democracia com o povo podendo eleger o seu presidente, governador e prefeito a cada 4 anos. Façam atividade no caderno. Um abraço.